Olá, sejam muito bem-vindas, o meu nome é Ana Luz e eu vim hoje falar de livros que podem ampliar a sua visão de mundo, como também ampliaram a minha visão de mundo. Porque sim, esse também é o poder da literatura, nos enriquecer com conhecimento, com novas vivências, não é apenas entretenimento. Mas enfim, tem aí algumas coisas que você pode traçar com a nossa realidade, ou talvez até com o nosso futuro e com certeza com o nosso passado. Eu quero falar de um livro que, na verdade, ele é muito famoso. Talvez você já tenha lido, que teve o filme que saiu, eu tô falando de Extraordinário. Apesar de ter o seu hype lá atrás, ele não envelhece, ele trabalha com questões universais sobre aceitação das diferenças. Ao mesmo tempo que trata de temas pesados, ele é feito numa escrita leve e fluida, e pelo protagonista ele ser uma criança, acaba que esse livro ele se conecta com vários públicos, enfim, é um livro que você pode apreciar em diversas fases da vida. E essa história aqui acompanha então o Olg, que é um menino que ele tem uma mistura de duas doenças genéticas e ele tem muitos problemas de saúde. O problema é que não apenas a saúde dele é debilitada, como ele também tem uma aparência muito diferente. E em decorrência da fragilidade da condição dele, ele sempre foi educado em casa. Por conta dessa saúde, para ele não perder o ano escolar, porque ele sempre ia estar internado, fazendo alguma cirurgia, ele até os 10 anos estudou em casa. Só que, da feita que a saúde dele dá uma melhorada, ele já não precisa fazer tantas cirurgias, os pais têm a ideia de colocá-lo em uma escola regular. O problema é que o Olg, ele não foi preparado para ser inserido em um ambiente com outras crianças, e as outras crianças também não foram preparadas para isso, e entra aí uma questão do choque, porque crianças podem ser maldosas, tá? Elas podem ser maldosas por uma questão natural ou então por reproduzir comportamentos errados dos pais, mas então entra esse choque da preocupação dos pais, do Olg tentando se encaixar, das outras crianças tendo um choque com a aparência dele. Esse é um livro com bastante perspectiva diferente, cada vez de um personagem diferente, e aí a gente vai vendo o lado de cada um, mas então tem essa complexidade. Eu acho que esse livro ele se conecta realmente com vários públicos, e se você não leu ainda, leia por favor, veja o filme, é sério, é uma história muito boa sobre aceitação. Agora, outro livro que não tem nada a ver com Extraordinário, mas que também é bastante famoso, mas que eu acho que falta as pessoas lerem mais esse livro. Esse é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E essa daqui é uma obra autobiográfica, na verdade são relatos do diário dela que ela escrevia enquanto moradora da favela do Canindé, em São Paulo. E esse é um livro de relatos bem, assim, reais mesmo, sabe? Das dores que ela tinha, das dificuldades. Ela passava fome, ela catava lixo, ela tinha 3 filhos para criar. Ela já era uma mulher que fugia do óbvio para essa realidade, né? Porque a gente tá falando aqui de meados do século XX, porque ela era uma mulher negra que, apesar de moradora da favela, ela era alfabetizada, então ela se valia muito da escrita, né, do conhecimento dela para tentar mudar de vida. E eu acho que esse é um livro que ele é muito importante para você refletir sobre a sua realidade. Eu falo sobre isso porque eu tinha muito essa percepção enquanto eu lia, que foi quando eu estudava na UFPA, né, que é a Universidade Federal daqui, e o caminho que eu fazia para chegar à universidade se passava em uma avenida que justamente era basicamente uma grande favela. O clipe que a Leona fez, ela fez há alguns anos, eu vou deixar algumas imagens rolando, é literalmente nessa avenida. Então, são pessoas que vivem em uma condição, sabe, em contato com lixo, com água de esgoto, e aí você para e pensa, porque a favela do Canindé que a Carolina morava, ela foi extinta, né, até porque teve uma publicidade negativa muito grande, então eles tiraram aquela favela, mas não é como se favela no Brasil tivesse parado de existir, sabe, porque é uma realidade que perdura. Um livro que começou a ser escrito em 1960, a gente vê como isso é muito institucional da nossa realidade e da nossa história, porque remonta o que é a formação da favela. É basicamente pessoas que foram morar, foram tentar viver em uma condição porque elas não eram bem aceitas nas partes urbanizadas. É uma questão muito estrutural mesmo que a gente tem e que até hoje perdura. Então eu recomendo muito essa leitura de verdade para ajudar a abrir os nossos horizontes sobre o país em que a gente vive. E agora, o próximo título que eu quero indicar, eu quero na verdade perguntar para vocês se vocês conhecem o termo Mulheres de Consolo, que na verdade era uma determinação para mulheres que eram raptadas ou compradas em questões de dívidas durante a Segunda Guerra Mundial, a dominação do Japão na Coreia. Então sim, mulheres coreanas, em sua maioria adolescentes, mas também tinham crianças, jovens adultas, elas eram capturadas para se tornarem servas em um bordel e elas precisavam, enfim, acontecia aquele ato diversas vezes ao dia com diversas pessoas diferentes. E é sobre isso que se trata então a obra Herdeiros do Mar, da Marilyn Brecht, e escreveu esse livro que é uma obra muito tocante sobre o amor de 2 irmãs e sobre os percalços que elas precisaram passar durante esse período. No caso, a gente tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Elas sempre foram alertadas, principalmente a mais velha, por ter uma noção maior do mundo, né, de que elas não deveriam ficar sozinhas perto de soldados japoneses. E em determinado momento, a menina mais velha, ela encontra um soldado indo em direção à mais nova. Ela se coloca na frente desse soldado e não dá outro. O soldado a rapta e a leva para a Manchúria e ela é transformada
mulher de consolo. Então a gente conhece a história dessa irmã mais velha que vai atuar nessa função, contra a vontade dela, lógico, e essa irmã mais nova que vai ficar e vai querer descobrir o paradeiro da irmã e também vai viver outras situações. E é interessante perceber que a gente não sabe, por muito tempo, não soube o que eram as mulheres de consolo, porque quando a gente estuda, né, Segunda Guerra, esse tipo de coisa, a gente vê só a questão básica mesmo, não entra muito nesse aspecto social. Entendo que é uma questão de currículo, mas também é uma questão de que parece que se não for história da Europa, não é interessante passar isso nas escolas, né? Hoje em dia, a Coreia do Sul é uma grande exportadora cultural, né? Dorama, K-pop, esse tipo de coisa. Eu confesso que eu não consumo, mas existe muito mais coisa pra se saber também sobre a Coreia do Sul e sobre outros países. A próxima leitura que eu quero indicar pra vocês, na verdade, é uma dobradinha. São 2 mangás, né? Um é sequência do outro e se chama Recada Adolf. Essa história aqui também se passa na Segunda Guerra. Se passa, na verdade, começa um pouquinho antes e fala principalmente sobre 2 amigos que se chamam Adolf. Um é um menino japonês, mas com um pai alemão, né? Um pai que é ali do regime nazista, ele faz parte ali, ele é um militar. E o outro menino é um Adolf judeu, alemão também, só que mora no Japão. Então a gente vê o desenvolvimento desses meninos, que eles estão fadados, apesar de muito amigos, ter um confronto, porque o filho de alemão, ele vai estudar em escola militar, ele vai ser treinado para ser um nazista, só que ele não quer isso pra vida dele, e a gente vai ver como isso vai acompanhando, né, a história deles. Essa é uma história muito atual, principalmente quando você termina esse 2º volume, cadê? Esse daqui é o 2º volume, e você vê como é o desfecho dessa história e como isso se conecta de uma forma tão absurda com a nossa realidade que parece que Osamu Tezuka estava prevendo o futuro. Outra coisa é que o tom desse quadrinho, ele, apesar de falar de início sobre crianças, ele não é nada infantil, tanto que esse personagem aqui, apesar de ser o herói que vai conduzir a história por boa parte, ele tem uma atitude grotesca no início do quadrinho. Ele realmente tem uma atitude péssima que não tem como você defender. O problema é que quando você está em um período de guerra, você luta pelos seus ideais e às vezes os seus ideais os cegam até pro que é certo e o que é errado. Então assim, não é porque há um lado ruim que o outro lado não vai ser necessariamente um bom também. Leiam, apenas leiam. Ainda sobre obras orientais, mas sobre o Oriente Médio, na verdade, eu gostaria de indicar A Cidade do Sol, que é uma história que se passa no Afeganistão. O Khaled Hosseini, logicamente não devo estar falando correto, né, porque eu não sou afegã, ele escreveu sobre 2 moças que elas nascem em períodos diferentes, só que elas pegam uma vivência específica, que é quando o Talibã toma conta de tudo, e os poucos direitos que as mulheres tinham foram tomados completamente. Eu digo poucos direitos, mas assim, as meninas podiam ir para a universidade, podiam ir para a escola, sabe? Havia um certo caráter liberal, mas quando o Talibã toma conta, basicamente mulher era o mesmo que nada, sabe? Então essa é uma história bem tocante e também revoltante às vezes, porque você vê uma pessoa, uma das personagens, ela é mais humilde, sabe? Então ela meio que sempre teve que aceitar o que a vida dava, só que a outra, ela nasceu numa realidade com pais liberais, com pai professor universitário, então ela sempre teve muita liberdade dentro do que poderia ir naquela realidade, né? Só que essa menina que é mais nova, ela se vê de repente sem nada disso, porque de repente mudou o governo. Enfim, fica aí a indicação. E eu também queria indicar um outro livro que, curiosamente, é um homem falando de vivências femininas, só que dessa vez de uma forma não tão diferente pro que estamos acostumados, né? Porque é uma história do Ocidente. E eu estou falando de O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Acho que é Levin o nome dele. Tem um caráter sobrenatural que vai rondar aqui. Tem toda uma questão religiosa também, então é um livro sobre misticismo. Eu gosto muito desse livro porque, apesar de ser um autor masculino, ele conseguiu trazer alguns sentimentos de quão solitário e talvez enclausurante uma gravidez pode ser. Então essa moça é uma moça assim, jovem, que é casada, o marido, ele tá tentando se estabelecer ali na carreira e eles se mudam para um apartamento novo que é todo rodeado principalmente por idosos, e ela até começa a desenvolver uma boa relação com esses vizinhos, só que o que acontece é que de fato ela fica grávida, só que aí que começa a complicação, porque todo mundo tem alguma coisa pra falar, todos esses vizinhos, todos esses idosos, tem algum conselho que ela muitas vezes não pediu, tem alguma orientação que ela não necessariamente quer seguir, então basicamente todo mundo tem que dar pitaco sobre a gravidez dela, e eles ficam dizendo o que é que ela deve comer, o que é que ela deve fazer, qual médico ela deve ir. É meio absurdo, né, porque maternidade já é uma coisa muito delicada, e aí tem essa questão de que muitas pessoas dão pitaco na vida da mãe, como criar seu filho, como educar. Ai, porque eu não fiz isso com meu filho? Ah, porque você deveria fazer isso. Só que isso começa bem antes, que na gravidez. Então sempre tem alguém para dar pitaco na vida de mulher grávida. E eu acho isso tão angustiante, tão absurdo. E isso é aqui capturado de uma outra forma, porque esse é um livro com temática sobrenatural. Só que eu acho muito interessante isso, porque a maternidade, ela é um processo que pode ser bastante doloroso, bastante solitário. Então acho que esse livro ele se conecta com essa parte
parte, né, da vida, que já entrando na distopia, eu vou falar de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. É uma autora que eu acho que, da última vez que eu fiquei sabendo dela, talvez ela estivesse com uns posicionamentos meio polêmicos, mas eu não lembro exatamente sobre o quê. Que fala sobre uma realidade ultraconservadora e bastante militarizada, em que mulheres não têm poder nenhum, poder algum. As mulheres, elas pararam de ser férteis. Então, a sociedade, ela passou a ser organizada de um novo modo. Nesse pano de fundo aqui, houve um grupo ultraconservador militarizado que tomou o poder, né, que ascendeu ao poder e se fez de uma passagem da Bíblia que tem no Antigo Testamento, que é aquela passagem da Raquel e da Bila. Raquel é a esposa de Jacó, que não consegue dar filhos, embora Deus tenha dito que ela daria filhos a ele, e numa tentativa desesperada, ela chama a serva dela para que ela se deite com o marido dela, no caso, que é o Jacó, e conceba um filho. Então eles deturpam essa passagem aqui, fica estabelecido então que essas poucas mulheres que são férteis serão escravas sexuais desses homens em posição de poder. Então a gente vai seguir essa protagonista, que é a Offred. Esse não é o nome original dela, né? É Offred porque naquele momento ela está servindo o Fred, porque off é a partícula D em inglês. Então ela é destituída de seu nome. As mulheres nessa realidade, elas não podem pensar criticamente, elas não podem ler. Então elas basicamente só têm que servir como servas sexuais e dar filhos aos seus comandantes. Quando elas derem esse filho, fazerem um desmame, elas vão para outra casa e assim por diante. E óbvio que isso é angustiante. Mas, cara, pensa no perigo que um grupo fundamentalista religioso que ascende ao poder de forma militarizada não pode trazer para uma nação, sabe? É muito bizarro. E o próximo livro que eu quero trazer é Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, autor japonês. E esse é um livro que fala sobre inteligência artificial, só que de uma forma muito palpável, né? Há pouco tempo, falar de inteligência artificial era um negócio, tipo, de outro mundo. A gente imaginava uma coisa meio, sei lá, Exterminador do Futuro, sabe? Só que hoje a inteligência artificial tá aí, a tecnologia tá cada vez mais acessível e esse livro fala sobre isso. E eu acho que ele entra nessa categoria de expandir a visão do mundo porque eu acho que ele trouxe algumas reflexões que eu tive, eu acho que nem é o propósito do livro, mas eu tive enquanto eu lia. O primeiro é de como a tecnologia e a inteligência artificial, ela pode ser usada para suprir vazios e até onde isso é bom ou não, porque nesse livro, basicamente, a gente acompanha a Clara, que é uma robozinha, né? A função dela é suprir a companhia para uma criança solitária, geralmente filhos únicos. Só que ao longo do livro, a Clara, ela também vai passando por uma demanda da própria mãe da menina, mas vocês têm que ler o livro para saber como seria isso. Faz você pensar muito sobre como há um perigo, sabe? Porque você, às vezes, precisa passar por algumas situações, por mais que sejam dolorosas, o ideal é que passem por isso com terapia, mas você não pode confiar piamente na tecnologia para resolver todos os seus problemas. E a gente vê nesse livro que o mundo, ele também não tá muito legal, sabe? Quando esse livro traz essa questão e trabalha com a gente a questão de que a poluição nessa realidade, que pode ser daqui a 5 anos, ela está ainda agravante, ainda forte, que mundo a gente está deixando pra gente viver no futuro e para que as novas gerações, sabe? Porque sustentabilidade também é pela gente, sabe? E já que estamos falando de ficção científica, né? Os 2 últimos livros que eu comentei são de ficção científica, por que não falar do primeiro livro de ficção científica que foi escrito, que foi Frankenstein, da Mary Shelley, e que sim, leva a gente a pensar em muita coisa. Tem uns debates filosóficos aqui que são interessantíssimos. Esse livro descreve o monstro de Frankenstein. Frankenstein, na verdade, é o médico, né? O monstro que ele cria, que é aquele ser, aquela criatura de mais de 2 metros, na verdade, acho que tem mais de 4 metros no livro, não me recordo, faz tempo que li. Ele é descrito muitas vezes como um ser monstruoso, mas o que necessariamente faz com que ele seja monstruoso é sua aparência. Esse cientista foi lá e criou esse ser com base em corpos roubados e um ser, assim, uma tentativa até de ser Deus, né? Porque não apenas tentou criar vida a partir do nada, como também tentou desafiar a morte, criando vida a partir de corpos mortos. E aí, além dessa questão da megalomania dele, quando ele cria um monstro, ele fica chocado com a aparência e abandona a criatura. Simplesmente isso, ele fica com medo do que ele mesmo criou. Essa criatura, né, esse monstro, ele não se mostra necessariamente monstruoso. Pelo menos de início, a gente vê que ele, na verdade, fica muito triste por ser um ser solitário. E o que necessariamente faz alguém ser monstruoso, algo ser monstruoso? Esse é um debate que vai aparecendo no livro, até porque depois de um tempo muitas coisas vão acontecendo, mas sério, é um livro interessantíssimo. Talvez muita gente não ame, porque ele pode ter algumas passagens um pouco mais lentas. É um livro do século XIX, né? Tem que dar esse desconto. Mas, cara, isso daqui é a primeira ficção científica da história, sabe? Pelo menos escrita. Então leiam. É isso. E quando se fala de ficção científica e de distopia, é claro que a gente não pode deixar de falar da Bíblia do adolescente dos anos 2010. Jogos Vorazes é uma história que projeta um futuro onde o território dos Estados Unidos e do Canadá
foi diluído e foi retransformado em distritos. No caso, há uma capital que controla os demais distritos e esses distritos vão prover coisas para que a capital se mantenha rica e plena. E a capital controla, né, estes distritos com base numa repressão, porque anteriormente teve uma revolta e aí a capital conseguiu vencer numa batalha bem grande. E para mostrar o poder dela, todo ano então eles promovem um reality show que pega crianças, né, uma menina e um menino de cada um dos distritos e os coloca em uma arena televisionada para combater até a morte. Sim, um grande reality show para a diversão da capital, que eu acho isso incrível, o supra-sumo, é tipo um Big Brother, só que com todo mundo se matando e o vencedor é o único que sobrevive no final. E é lógico que esse é um livro muito legal para adolescentes, também para adultos, mas em especial, né, dialoga com o público adolescente, porque mostra essa questão da repressão, de questionar o poder e tudo mais. A série de Jogos Vorazes, ela está completa. E aí a autora decidiu falar de um livro anterior, né, da concepção dos primeiros Jogos Vorazes, que era esse reality show que eu comentei. Esse livro aqui culminou de eu ler juntamente, ou melhor, após a experiência de ter lido Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e assim, explodiu a minha cabeça. Porque esse livro, eu não sei se a autora leu, né, Hannah Arendt, que, para quem não conhece, fica aí uma dica extra, é uma filósofa e ela dialoga muito com essas questões sobre nazismo, sobre totalitarismo, sobre antissemitismo, sobre imperialismo. E nesse livro, ela fala no capítulo do imperialismo sobre como foi feito o processo de dominação desses países, principalmente da África e da Ásia. Bora pegar Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra vinha num processo da Revolução Industrial, muita pobreza, então tinham pessoas que eram muito pobres e num país que estava já super populoso, foi mandado uma parte da população, que era considerada ralé, foi mandada para esses países, só que quando eles chegaram na Ásia, na África, já foi em um papel de colonizador. Se eles eram vistos com muito preconceito como a ralé na Inglaterra, eles chegaram ali nas colônias sendo, sabe, a última bolacha do pacote, sendo opressores. Então ela fala sobre essa nuance, essa mudança, que é o que a gente vê muito aqui, porque se havia uma população que vivia na pobreza na capital, quando eles iam para os distritos para serem pacificadores, que é meio que a força armada dessa realidade, eram os dominadores, os violentos, os opressores. Se eles não eram ninguém, eram considerados da ralé, sabe, na capital, quando eles têm uma possibilidade de exercer poder, eles fazem isso. Outra coisa é que fala muito também com questões dos teóricos contratualistas, né? A própria autora comenta, né, que ela estudou um pouco sobre isso, mas você identifica muito Thomas Hobbes, que foi, assim, um teórico que foi muito usado no imperialismo, que era basicamente aquela questão do Leviatã, né? Você cede a sua liberdade para uma entidade maior, que seria o Estado, para que haja um equilíbrio, para que não haja guerra, porque o homem é o lobo do homem, então vai ocorrer a guerra, vai ocorrer o caos, se não houver uma instituição superior controlando as coisas, porque existem vários discursos sobre como é preciso que a capital exerça o seu poder sobre os distritos para que não haja o caos, não haja guerra. É um livro muito legal. E já que estamos falando de distopia, por que não falar dele? George Orwell. Esse é um autor que, apesar dele se considerar socialista, ele era um grande crítico do regime estabelecido na União Soviética, ele era um grande opositor ao regime do Stalin, e ele tenta trazer essa história da União Soviética nesse livro aqui, só que sob a forma de uma fábula, né? Então aqui é uma fazenda onde existem esses animais e existe um fazendeiro e os animais eles estão cansados de serem maltratados. Um belo dia eles fazem uma revolta, se organizam e expulsam este dono dessa fazenda. Então esses animais eles fazem essa revolução, eles tomam então a fazenda para si, numa clara alusão no que foi, né, a Revolução de 1917. E há diversos grupos aqui, tem os animais que são aves, né, tipo galinhas, patos, tem os porcos, tem cavalo, tem burro. Esses animais eles passam cada um a exercer uma função ali para que tudo fique organizado de uma forma ok. E os porcos, que são os eleitos como os mais inteligentes, são as pessoas que vão ser as gestoras dessa nova fazenda. Só que aos poucos a gente vai vendo a corrupção desses porcos, porque se de início promoviam uma igualdade a todos, aos poucos eles vão meio que se corrompendo. Enfim, é bastante interessante. Esse é um livro muito rápido de ler, muito fluido, é interessantíssimo, de verdade, é muito legal. E é para refletir sobre como o homem ele pode ser corrompido ou não quando se encontra em uma posição de poder, ou melhor, como porcos podem ser corrompidos ou não. E é claro
claro, não poderia deixar de falar, já que estou falando de George Orwell, não poderia deixar de falar do livro mais famoso dele, que é o livro que inspirou a criação do programa Big Brother, que é 1984. Novamente, aqui nesse livro, ele critica a União Soviética sob o regime do Stalin e ele traz aqui, então, um governo totalitarista e as pessoas, elas não são dotadas de liberdade. Além disso, as pessoas, elas são constantemente filmadas, eles não podem se rebelar em nenhum momento, eles não sabem em quem confiar e é justamente por isso até, né, dessa questão da espionagem constante que vem a origem do Big Brother, porque tem aqui uma entidade que é o Big Brother, é o grande irmão. Esse ser, essa entidade está ali vigiando, só que você nunca sabe em quem confiar, porque qualquer pessoa pode ser um agente contratado do grande irmão para estar ali espionando. Então você não pode nunca ter uma mentalidade diferente, você não pode questionar. E outro livro que também foi inspirado por um evento histórico é Fahrenheit 451. Esse não é um livro que eu amo, mas é um livro que ele, assim, foi importante enquanto eu o lia. Porque ele é inspirado na queima de livro feita durante o regime nazista, que basicamente os livros que não eram condizentes com o governo, eles eram queimados. E aqui a gente tem mais ou menos isso, só que não é só os livros que não são condizentes com o governo. Basicamente todos os livros nessa realidade do futuro são queimados, porque as pessoas, elas não podem exercer nenhum tipo de pensamento crítico, porque se elas leem, elas aprendem, elas refletem, elas pensam criticamente e elas começam a questionar o governo, e o governo não quer isso. Então, basicamente, a única função de entretenimento e de informação é através da mídia audiovisual. As pessoas, elas são condicionadas a só assistirem televisão, então elas só assistem o que o governo manda, e o protagonista aqui é um bombeiro. Só que nessa realidade, os bombeiros, eles não têm a função de apagar incêndios, eles têm a função de causar incêndios, porque toda vez que alguém aponta que alguém tem livro na sua casa, esses bombeiros vão e ateiam fogo na biblioteca da pessoa, na casa da pessoa. Há uma inversão desse papel do que é ser o bombeiro. Só que esse bombeiro, ele começa a ter aquela fagulha da curiosidade sobre por que os livros, eles são proibidos. Ele, em determinado momento de um incêndio, ele rouba um livro para si e ele começa a ler. E aí que está o perigo. Numa leva mais ou menos parecida, temos Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro, então, ele trata uma realidade futura, onde basicamente individualidades não são permitidas. Como funciona isso? Basicamente, todo mundo nessa realidade é concebido em laboratório. E essa concepção é feita com rearranjo genético, basicamente é programado. Essa pessoa vai ser da classe social tal, com esse tipo físico tal, com essa combinação genética tal. A outra classe social vai ser assim, assado e tudo mais. Então, basicamente, a sociedade, ela é composta por grupos sociais, não há uma mobilidade, né, de uma classe para outra, porque é tudo determinado geneticamente. Toda classe social, desde o nascimento, é condicionada a ouvir mensagens positivas sobre a sua função na sociedade. E aí, além disso, há uma droga que é liberada. Então, o controle do governo também é feito através de drogar a população. Então, as pessoas de classes mais inferiores, que trabalham em minas, que têm um trabalho mais pesado, elas têm uma quantidade até maior de drogas distribuídas a eles, porque o governo não quer que eles se revoltem, que eles pensem criticamente sobre a função deles. Todo mundo aí é ensinado de que a qualquer menção de um sentimento negativo, um sentimento melancólico, uma tristeza, eles já acionam a droga para não sentir nada disso. Então é uma sociedade que não sabe sentir sentimentos negativos, que já é estranho, porque toda vez que isso acontece, é normalizado que eles usem essa droga, que é o soma. Há reservas, né? Tipo, é como se fosse grandes safaris, só que de pessoas que não ascenderam esse tipo de população. Basicamente é como se fossem povos originários, né? Que não são considerados civilizados dentro dessa realidade. É uma prática comum que essas pessoas da civilização façam viagens tipo excursão, tipo safari. É uma coisa meio estranha, uma coisa meio bizarra, tipo a espetacularização do diferente. E nisso, alguns personagens vão fazer esse passeio e encontram uma pessoa que parece um deles, sabe? Visualmente parece um deles, que foi criado entre os ditos selvagens e que por isso tem os valores dos selvagens. E há um choque de realidade, porque descobrem que ele, na verdade, é filho de uma mulher que fez uma excursão dessa no passado, só que ela se perdeu no meio do caminho e não conseguiu voltar. E a gente vê então esse choque de realidade desse rapaz criado entre os selvagens com essa civilização. Então esse livro fala muito sobre a não aceitação a individualidades. Ele tinha que pensar como todo mundo, se comportar como todo mundo, se vestir como todo mundo, mas ele não fazia isso. Enfim, eu gosto muito desse livro, ele tá entre as minhas ficções científicas favoritas. Mas enfim, já estamos encaminhando para o último livro. Eu decidi trazer um clássico vitoriano, que é Coração das Trevas, que, adianto, este é um livro que eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que eu não reconheço a relevância dele e não reconheço também que ele me fez pensar sobre algumas coisas. A gente tem um rapaz que ele é um marinheiro
se não me engano, e ele tem que fazer uma excursão ao Congo. Nesse período aqui já existia a dominação belga no Congo. Nesse livro aqui a gente acompanha então esse rapaz que ele tem que conduzir uma embarcação para encontrar uma pessoa em específico. E é interessante como esse livro ele dialoga com muitas questões da época e que você olha hoje e você fica, cara, que período bizarro. Porque ainda tinha isso, acreditava-se que como a região da África e também parte da Ásia tinham muito calor, sabe, eram regiões muito quentes, acreditava-se que esse tipo de clima propiciava o desenvolvimento da loucura, que não é uma coisa assim tão incomum você encontrar na literatura, né? Acho que tem isso, inclusive em Jane Eyre. Então tem toda essa mística desenvolvida em torno da África, que é descrita como um lugar selvagem, um lugar propício a desenvolver loucura e esse tipo de coisa. E é claro que isso reflete a mentalidade de um período, porém também é uma crítica ao imperialismo. E esse é um livro que ele é interessante de refletir sobre quando você pensa que o Francis Ford Coppola, aquele diretor famosíssimo porque fez O Poderoso Chefão, ele fez uma ópera de guerra chamada Apocalipse Now, que basicamente conta esta mesmíssima história no contexto de dominação da Guerra do Vietnã. Então, o que isso significa? Que saiu o imperialismo do Congo, né, no caso belga sobre o Congo, porém existem outras formas de imperialismo que perduraram. O imperialismo é uma coisa que acontece e que permeia a nossa realidade até hoje, porque se vocês forem parar para pensar, as missões de paz no Oriente Médio também são uma tentativa imperialista, afinal de contas. Por que eles estão querendo tanto manter a paz em uma região tão rica de petróleo? Sabe? Então o imperialismo ele só mudou de vertente, mudou de ferramentas, agora é extremamente bélico, na verdade, como foi apresentado, né, em Apocalipse Now. E é interessante você perceber que a história acaba sendo cíclica, de certa forma, nesse sentido de populações tentando dominar outros povos. Então essa é a lista de livros que podem contribuir para ampliar ou modificar a sua percepção de mundo. Me digam se vocês já leram algum desses livros, se existem livros que vocês consideram que poderia mudar a minha percepção de mundo, porque, enfim, eu não li tudo e dicas são sempre válidas e eu estou sempre aceitando dicas. Muito obrigada. Se você se interessou por esse vídeo, pode dar um like, esse tipo de coisa, vai me ajudar muito. Se quiser comprar qualquer um dos livros, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Você não gasta nada mais por comprar um livro no meu link, mas eu ganho alguns centavos de comissão, então é bem legal. E é isso, até a próxima. Se gostou também desse conteúdo, convido a conhecer outros conteúdos, se inscrever no canal e esse tipo de coisa. E até mais, tchau, tchau! Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.